Olá pessoal, então dando continuidade à nossa aula de engenharia de requisitos, né, que está no contexto da disciplina de engenharia de software, vamos agora para a parte 2 de engenharia de requisitos. Então, como havíamos comentado no vídeo anterior, agora nós iremos ver algumas técnicas de elicitação de requisitos. Lembrando que elicitação de requisitos consiste na descoberta de requisitos ou na identificação de requisitos do sistema. Então, contextualizando no processo como um todo, nós estamos nessa caixinha azulada daí, ainda antes da análise, né? Ainda no primeiro passo, digamos assim, para identificar os requisitos do software. Então existem algumas técnicas para essa identificação ou para essa descoberta, né? As mais usuais, digamos assim, são essas que estão listadas aí, né? Desde entrevistas, questionários, casos de uso, jogo de funções, brainstorming, workshop de requisitos, engenharia social. Então, como a gente pode ver, a grande maioria dessas técnicas são bem intuitivas, são técnicas conhecidas, né, de forma direta ou indireta, né, que nós já utilizamos para algum propósito, mesmo que não seja elicitação de requisitos, né, mas iremos discorrer de forma geral sobre elas, né, e sua aplicação na engenharia de requisitos. Então, entrevista dispensa apresentação, né, dispensa comentário, né, é uma técnica que consiste num diálogo dirigido, num diálogo com o entrevistado, né? Então é uma técnica direta, né, que pode ser usada na análise do problema, né, também ou na elicitação de requisitos. A entrevista pode ser utilizada inclusive na análise de viabilidade, né? Então, sendo viável, você começa a adentrar um pouco mais na conversa para identificar uma visão geral, né? Então, o objetivo da entrevista normalmente é entender os problemas da solução, os problemas envolvidos, né? Entender um pouco mais, né, o contexto desses problemas potenciais, né, ou soluções potenciais, né, ou o que é automatizado, o que não é automatizado no estado atual da empresa, uma compreensão, né, mais geral, né, do ponto de vista de algum entrevistado específico, de algum usuário específico, ou cliente, ou gerente de projetos. Então a técnica da entrevista ela tem a vantagem de ser mais personalizada sobre a necessidade de alguém, né? O problema é que ela não escala, né? Você normalmente entrevista uma pessoa de cada vez, né? Mas se você tem poucos stakeholders, pode ser uma boa estratégia, desde que os stakeholders tenham disponibilidade para serem entrevistados, né? O que não é sempre verdade, né? Então, quem são o cliente e o usuário? Nós já conversamos sobre isso, né, na primeira aula, né, na primeira semana do curso, né, e há uma pequena diferença, né, mais importante. O cliente e o usuário nem sempre são a mesma pessoa, né? Então, o cliente é quem contrata o desenvolvimento, quem paga o desenvolvimento, né? Quem é responsável pelas decisões finais do desenvolvimento, né? Inclusive a aceitação do software ou não. Já o usuário é quem usa, né? Então, do ponto de vista da engenharia de requisitos, os dois são importantes stakeholders, mas pensando na descoberta de funcionalidades, possivelmente o usuário tem um maior potencial de identificar funcionalidades, né? E outros stakeholders também, como especialista no domínio, por exemplo, né? Mas destacando só essa diferença entre cliente e usuário, que normalmente gera um pouco de confusão, né? Então eles possuem necessidades diferentes, se forem pessoas diferentes, sim, né? Agora, do ponto de vista do papel do cliente, ele vai ter necessidades mais voltadas normalmente à viabilidade do software, ao tempo, né, de conclusão, ao prazo mesmo de desenvolvimento, né? Coisas mais práticas nesse sentido, enquanto o usuário está mais preocupado com o funcionamento do software, as funcionalidades, os requisitos de qualidade, né, ou não funcionais.
né? Então, para cada um desses stakeholders, a entrevista, por ela ser específica, ela consegue identificar o perfil dessa pessoa, as capacidades, as habilidades, os skills, né? A bagagem que ela tem de experiências anteriores, que é o que eles chamam de backgrounds, né? O ambiente que ele utiliza para trabalho, né? Os ambientes de trabalho, de desenvolvimento, digamos assim, né? Compreensão do problema sob o ponto de vista de um stakeholder específico, né? Como é resolvido esse problema atualmente, é manual, é automatizado, quais as queixas. Então a entrevista ela fornece, digamos assim, um feedback mais pormenorizado, mais detalhado. Então, qual a razão para resolver esses problemas? Qual a inquietação? Por que vocês querem contratar o desenvolvimento de software? Vocês realmente precisam desse software? Então, a entrevista te dá toda essa liberdade, né, de convencimento, que pode ser, inclusive, parte da análise de viabilidade, como eu comentei, né, no início desse vídeo, né? Então, onde mais uma solução pode ser encontrada, né? Vocês conhecem algum outro software, já ouviram falar de algum outro software que toca nesse problema, mesmo que não resolva totalmente, né, que possa inspirar, né, outras técnicas de elicitação de requisitos, como a engenharia reversa, como a análise de softwares concorrentes, por exemplo, né? Então, no estudo de viabilidade, você pode já ter feito, inclusive, essas perguntas. Como eu disse, a entrevista pode ser utilizada também, né, com os dois focos, né? Você começa com o estudo de viabilidade, com perguntas mais gerais. Quando já percebe ser viável, adentra um pouco mais para compreender, né, o problema e a solução atual, né? Questionários, eles, de certa forma, né, têm objetivos semelhantes às entrevistas, mas não de forma tão personalizada e nem tão detalhada, né? Não se tem a mesma flexibilidade da entrevista, que pode moldar, né, os questionamentos de acordo com as respostas, né? O questionário geralmente ele é algo mais pré-definido, né? Mas tem como vantagem essa aplicabilidade em massa. Então, quando se tem mercados bem definidos, stakeholders bem definidos, mas em grande quantidade, né, o questionário pode ser uma boa estratégia, né? Então, as perguntas são bem definidas, são definidas a priori, planejadas, né? Quais as hipóteses? Então, cada hipótese deve ser exercitada em questões previamente planejadas, né? São perguntas relevantes, né, que já vão te ajudar a validar ou não a hipótese, a acompanhar linhas de raciocínio que já foram previamente pensadas, né? Então, o leitor ouve, né, da maneira desejada, né, e suprime o que é bom sobre a análise. Então, você consegue ter análise, digamos assim, mais global, mais alto nível, mais coletiva, né, em detrimento a uma análise mais detalhada, personalizada. Então, você ganha de um lado, perde do outro em relação à entrevista. É natural, né? As técnicas não são excludentes, mutuamente exclusivas, que eu quero dizer. Você pode utilizá-las de forma combinada, entrevistar os principais stakeholders, fazer questionário com outros. Então, isso aí pode ser complementado sem problema, né? Então, é útil usar questionário após uma entrevista inicial com alguns stakeholders, por exemplo, né? Casos de uso, ele a rigor, né, caso de uso é uma notação UML para documentação dos requisitos, como ilustra essa figura aqui, tá? Esse bonequinho que a gente vai ver que representa no próximo vídeo, né? Nos próximos, né, vídeos, se não for o próximo, é o seguinte, que representa um ator ou alguém que interage com o sistema, ou outro sistema externo que interage com o que pretende ser desenvolvido, né? As elipses representam funcionalidades ou os casos de uso que podem se relacionar entre si. Então, a notação gráfica é uma coisa. Agora, essa notação ela é tão intuitiva que ela pode ser utilizada como uma estratégia, uma técnica de elicitação de requisitos. Como? Você pode desenhar o diagrama de requisitos
conversando com o stakeholder, né? Interagindo com ele e documentando a conversa na forma de um diagrama que vai eventualmente suscitar novas ideias dele, novas compreensões e um certo aprofundamento, né? Então, a anotação do diagrama de casos de uso ela pode ser utilizada para fomentar essa discussão. Então, discutir com o cliente o que o sistema fará, identificar quem interage com ele. Olha, esses atores aqui, esses bonecos, são elementos externos que interagem com o sistema. O que mais interage com ele? Aí você vai identificando. Olha, tem o balconista, tem o vendedor, tem o representante, tem o repositor de estoque. Então você vai identificando as pessoas. Então a partir daí você já vai pensando em outros stakeholders que podem fomentar novos requisitos, né? Novas entrevistas ou novos questionários, seja lá o que for, né? Então é uma estratégia interessante, né? Identificar que interfaces o sistema terá. Será que para cada ator vai ser uma interface diferente? Possivelmente sim, né? Então isso daí é algo que precisa ser investigado, é uma preocupação que pode ser levantada, né? Verificar se há requisitos faltando. Então, identificando os stakeholders, você pode perguntar a cada um, né, quais as funcionalidades você vai precisar, o que você precisa fazer em relação a esse sistema de vendas. Você precisa operar em que sentido? Não, eu reponho estoque, eu dou baixa no estoque, eu faço balanço do estoque, faço não sei o que. Você emite algum relatório? Ah, não, eu faço relatório disso, relatório daquilo. Então, você vai contabilizando requisitos. Mas primeiro, nos casos de uso, né, você pode tanto identificar requisitos de um determinado ator ou identificar atores, né, para a partir daí identificar outros requisitos, usando a mesma técnica ou outra, como uma entrevista, por exemplo. Né? Então é muito utilizado no documento de requisitos para documentar esses requisitos. Né? Agora, nem todo stakeholder tem disponibilidade de interagir. Então surgem outras técnicas que são complementares, né? Por exemplo, o jogo de funções. O jogo de funções ele tem como principal apelo, né, o uso em ambientes onde o cliente ou os stakeholders de forma geral não tem disponibilidade para interações presenciais ou iniciais pelo menos. Né? Então você tem que partir de algum ponto. Então você vai formular, por exemplo, um questionário, se ele tiver disponibilidade, mas como formular esse questionário? Então você pode utilizar jogo de funções para ter um pontapé inicial das funcionalidades, um levantamento de possíveis dúvidas para esclarecer, usando o mínimo de interações possíveis com os stakeholders, né? Ou quer seja entrevista, quer seja questionário, mas de forma minimalista, né? Reduzindo o tempo de dedicação dos stakeholders. Então o jogo de função você vai simular o papel dos stakeholders, dos diversos stakeholders. Então você tem uma equipe de engenheiros de requisitos ou uma equipe de desenvolvedores, de engenheiros de software e haverá um rodízio de funções. Então alguém vai desempenhar o papel de engenheiro de requisitos para fazer questionamentos, enquanto outro alguém vai assumir o papel de cliente, outro alguém de usuário. Então você vai exercitando o que está na mente de cada um dos engenheiros de software. Eles vão fazer questionamentos. Se você tiver uma suposição daquele questionamento, daquele domínio, você vai falar, e aí isso tudo vai ser relatado, né? Isso tudo vai ser relatado, documentado, e aí eventualmente, se a gente não conseguir responder tudo, documenta-se como dúvida, para usar outra técnica para esclarecimento. Depois faz uma dança das cadeiras, né? Uma mudança de papéis. Então, quem foi cliente vira engenheiro de requisitos, o engenheiro de requisitos vira usuário, o usuário vira cliente e vice-versa. E aí todo mundo desempenha todos os papéis até ter um apanhado geral de dúvidas. Então, o jogo de funções é bem interessante, né? Não deixa de ser uma técnica valiosa, porque força você a pensar como cada um dos stakeholders, né? Uma outra técnica mais rápida de ser executada, eu diria até que é mais executada, né, frequentemente do que o jogo de funções quando não se tem disponibilidade do cliente, é o brainstorm, né, e já é bastante conhecido em outras áreas inclusive. O brainstorm ele não precisa ser necessariamente executado com a ausência dos stakeholders.
pode inclusive contar com a presença dos stakeholders, né? Normalmente, quando os stakeholders têm pouco tempo, né, pode-se começar com o jogo de funções para levantar dúvidas, levantar questionamentos, levantar, né, possíveis requisitos iniciais e esclarecer essas dúvidas de uma maneira geral com brainstorming, onde todo mundo já está presente, né, todos os stakeholders e assim sucessivamente. O bom do brainstorming é que, como os stakeholders estão todos presentes, se estiverem, né, podem estar todos, isso aí evita conflitos, ou pelo menos ajuda na resolução dos conflitos. Se alguém pedir uma coisa e o outro pede o contrário, aí no brainstorming a gente conversa e define quem ganha, né? Qual a prioridade que vai ser dada. Então, algumas regras para o brainstorming acontecer ou fluir bem, né? É importante ter um objetivo de cada sessão. Então, o objetivo dessa sessão é levantar requisitos. Então, todo mundo é livre para falar. Agora essa outra sessão tem o objetivo de resolver conflitos. Foi identificado esse com esse com esse. Então, qual a prioridade? Né? Então, é importante gerar quantas ideias forem possíveis. Né? Não existe ideia desprezada a priori. Né? Deixar a imaginação livre. Não admitir críticas ou debates durante o brainstorming. Né? A não ser que o objetivo do brainstorming futuro seja justamente resolver, né, conflitos, por exemplo. Então aí sim vai permitir um debate, uma crítica, mas com aquele objetivo, sem fugir do objetivo, né? Ajustar e combinar as ideias. Né? Workshop de requisitos. Então, o workshop de requisitos ele é ainda mais direcionado do que o brainstorming quando a gente pensa em, por exemplo, resolver conflitos, tá? Então, ele é uma espécie de brainstorming, mas um brainstorming com o objetivo específico de defender, né, pontos de vista e depois abrir para uma possível votação ou uma possível definição de prioridades, tá? Então, cada defensor de um ponto de vista ou de um grupo de funcionalidades, ele vai apresentar. Então, primeiro, todos os stakeholders estão imersos ali, focados, né, para tomar decisões. E aí, cada condutor de um ponto de vista, cada facilitador vai conduzir uma reunião onde cada um vai falar por sua vez. Né? Primeiro, um stakeholder, né, que normalmente é o engenheiro de requisitos, né, ele assume o papel de moderador. Então ele começa introduzindo, dizendo, olha, aqui serão apresentados vários pontos de vista e depois a gente vai deliberar, né, ou juntar, né, ideias ou decidir por uma em detrimento à outra quando são conflitantes. Então beleza, primeiro fulano, fale. Aí esse fulano vai apresentar o seu ponto de vista, apresentar o seu conjunto de funcionalidades, a sua opinião. Normalmente o workshop é muito indicado quando no brainstorming não se resolveu. Então começou a ter discussão, começou um argumentar, o outro argumentar e não chegou a conclusão nenhuma. Então marca-se um workshop. Né? Aí nesse workshop alguém vai preparar argumentos sólidos, vai preparar uma apresentação, preparar, né, e direcionar, tentar convencer os demais. Né? Então eu acho que isso aqui é melhor por causa disso, disso, disso. O outro vai também defender. Quando estiver falando, ninguém rebate. Né? E depois se discute. Né? Então, essa discussão precisa ter resultados imediatos, precisa deliberar. Né? Então, a gente realmente, olha, eu acho que isso aqui ficou melhor. Eu também acho, olha, já eu acho o outro. Pronto, olha, a maioria, aí vem, volta para o moderador e vai dizer, olha, a maioria decidiu isso. Então, vamos decidir por isso. Né? Então, é um ambiente favorável, onde se pode, eventualmente, se surgir a necessidade, detalhar com entrevista ou com outras, mas ali ao vivo, todo mundo junto. Pode-se combinar outras técnicas, se quiser. Qual a melhor técnica? Mas não existe bala de prata. A melhor técnica vai depender. Né? Depende da disponibilidade dos stakeholders, do perfil de cada um. Então, normalmente, o melhor é combinar algumas dessas técnicas, aquelas que forem melhor para cada situação. Né? E é isso. Então, a gente vai usar, digamos assim, né? Além dessas técnicas, existem outras? Existem, claro. Né? Existem técnicas voltadas o estudo da concorrência, né? A engenharia reversa, a estudar sistemas existentes, etc., que a gente não viu aqui, porque são técnicas
digamos assim, existem uma infinidade, né? Então a gente viu aqui as principais que envolvem interação com stakeholders, mas a gente pode sim, né, analisar sistemas existentes, né? Então isso aí é plenamente factível e encorajado. Deixo aqui registrado, inclusive, na aula, no vídeo da aula, né? Então, a gente pode documentar requisitos, a gente pode ter diagramas, né, de casos de uso, como a gente vai ver, para documentar requisitos. A gente pode usar histórias de usuários para documentar requisitos, que é uma forma mais simples, textual, né? Depois a gente vai ver análise, como já comentei, para compreender os requisitos, a especificação para detalhar a representação desses requisitos, validação e tudo mais. Tá joia? Então a gente fica por aqui nesse vídeo e até a próxima!